Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Snag da Suno Asset. O valor atual da cota dele, pessoal, está R$ 10,39. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 10 e uma máxima de R$ 10,40. Lembrando que ele foi recentemente splitado, né? Desdobrado. Ele era um fundo de base 100 que passou a ser base 10 a partir desse relatório que a gente vai ver daqui a pouquinho do mês de julho, que se refere aos pagamentos feitos em agosto. Esse mês ele ainda não anunciou os dividendos. O relatório que a gente vai ver daqui a pouquinho, como eu falei, é do mês de julho, que se refere aos pagamentos do mês de agosto. Saiu ontem, setembro, ó. Relatório do mês de julho saiu no começo de setembro. E é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quentíssimo, tá tão quente que eu coloquei a mão e queimei e fiquei rouco. Então você tá vendo aqui o meu sacrifício, trazendo mais um vídeo pra você. Chegue junto, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Então, o dividend yield dele, 13,01%, que em termos de yield para Fiagros é baixo. O Snag agora já está com um ano na bolsa, porque teve uma época que eu estava fazendo vídeos, ele ainda não tinha completado um ano na bolsa, aí o yield era menor, porque não, esse yield aqui é do ano todo, não é pegando o dividendo distribuído no mês e anualizando, como sempre quase todos os relatórios fazem. Esse aqui é a soma do valor dos dividendos distribuídos no ano, baseados no preço da cotação hoje. Então, 13 é pouco, para Fiagro é pouco, 13. Mas é porque ele é um fundo mais com uma pegada mais high grade, né, digamos assim. Então, por isso, ele tem esse dividendo baixo. Ele perde para o RURI, um dos dividendos yields mais baixos que tem. Perde para o KNCA, que também é um dos dividendos yields mais baixos que tem. E ele perde para a maioria dos Fiagros mais high yield que tem, como o RZAG, como o XPCA. Muito mais ainda para o Vigia, que está dando quase 18% de yield, mas também tem os seus riscos sérios. Então, por causa dessa pegada mais high grade, ele acaba tendo taxas menores. Com taxas menores tem menos risco de tomar calote, mas os dividendos distribuídos são mais baixos. Basicamente é esse o contexto da história. E esse gráfico aqui já está na base 10, né? Já não está mais considerando a base 100 dele. Então a gente vê que a máxima dele foi atingida recentemente, ó, aqui 10,40, foi recente, mais de um dia batendo 10,40. E a mínima dele foi aqui no dia 18 de novembro do ano passado, quando teve realmente uma queda aqui nos Fiagros e fundo imobiliário. Mas ele se recuperou logo em seguida, né? Ele já voltou para 10,30 aqui, e depois caiu e ficou trabalhando nessa faixa de 10 e pouco, que anteriormente era 100 e pouco, né? A gente vê que aqui o valor patrimonial da cota está errado, que também já era para estar desdobrado, ou seja, o valor patrimonial da cota na realidade é R$ 10,08, e aqui está mostrando R$ 100,85, que era o valor patrimonial antigo. Ele tem um patrimônio líquido de 300 milhões, quase tudo está atrelado à boa safra, a gente vai ver isso daqui a pouco, eu sempre falo isso. O PSOVP está totalmente errado, né? Eu calculei na mão aqui, considerando o valor da cota atual e fazendo esse desdobramento do valor patrimonial, o PSOVP está 1,03, meus amigos, 1,03, ou seja, está 3% acima do valor patrimonial. Ou seja, para quem é aquele pessoal que é Fiagro, esse fundo só tem um ano, é fundo praticamente só de papel, é o único Fiagro que eu conheço que tem um pouco de tijolo. 8% do portfólio dele é tijolo, então é quase que desprezível. Basicamente ele é um fundo de papel, como a maioria dos Fiagros. Então o pessoal não gosta de investir em Fiagro ou fundo imobiliário que seja de papel e que esteja acima do preço sobre VP. A não ser quando é um fundo muito top, muito antigo, aí o pessoal ainda topa, mas no caso dele, pode ser que não seja um bom momento de entrar por causa disso. Mas se a pessoa pensar, mas ele é um fundo mais high grade, é mais seguro, então aí você pode pensar em colocar ele na carteira por causa disso. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum Fiagro, nenhuma ação, incluindo o Snag 11. Eu tô passando informações para vocês, números para vocês, mostrando um relatório do mês de julho, e aí você estuda mais e aí decide se coloca ou não ele na sua carteira. A gente vê que ele já tem um número de cotistas bem bom. Isso aqui já foi ajudado pelo desdobramento das cotas. Quando desdobra, você fica muito mais fácil você aumentar essa base de cotistas, porque é muito mais fácil ter o pessoal que tem aquele trocadinho e vai investir no Fiagro de base 10 do que no Fiagro de base 100. Então tem essa vantagem aqui. A gente vê que o dividend yield mensal médio dele nos últimos 24 meses, basicamente tem 13 meses na bolsa. Ele foi lançado em julho do ano passado, basicamente acabou de completar um ano. Então esse rendimento mensal médio dele não é nos últimos 24 meses, é nos últimos 13 meses, é praticamente 12 centavos, que é a média dele mesmo. Tá um pouquinho abaixo porque teve meses que ele não distribuiu 12 centavos, mas ele é quase que um relógio. Antigamente ele distribuía R$1,20, como foi desdobrado, a gente pode considerar que esse R$1,20 era 12 centavos, e é o que ele distribui praticamente todo mês. Ele é bem estável nessa parte de distribuição de rendimentos, então quem gosta daquela estabilidade
previsibilidade de saber, eu vou receber tanto. Ele aqui é quase um relógio suíço, sempre pagando 12, quase sempre. Vai ver isso aqui daqui a pouquinho com mais precisão. Você vê que no último mês, para variar, que é agosto, olha aqui, ó, 15 de agosto, como eu falei, ele ainda não anunciou os dividendos de setembro e ele vai pagar só no fim de setembro. Baseado nesses 12 centavos distribuídos, o yield dele foi de 1,17, que é um yield ok. Como eu falei, ele não tem um yield muito pesado, baseado numa cotação de R$10,30. A liquidez diária dele tá boa, 1,5 milhão praticamente por dia, então é fácil vender e comprar cotas do fundo. Aí aqui a gente vê toda a distribuição que aconteceu na história dele. Primeira distribuição que ele fez foi essa baixa aqui, em setembro do ano passado. Foi apenas 6 centavos. Mas a partir daí, ó, 12, 12, 12, que era 1,20, né? Que já tá desdobrando. 12, 12, aí R$10,06. Aí depois 12, depois R$10,06 de novo, depois 12, 12, 12. E o relatório que a gente vai ver se refere exatamente a esse pagamento distribuído em agosto, ou seja, como eu falei, tá quentíssimo. E, meus amigos, se você quer ajudar o canal, ajudar a gente a trazer um conteúdo pago que eu sempre trago de graça para você lá nas ações e ajudar o crescimento do canal, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Então estamos aqui no relatório gerencial do mês, como eu falei, de julho, que se refere aos pagamentos feitos em agosto. Para o de agosto vai demorar. O de agosto, que se refere aos pagamentos feitos em setembro, só é lançado 2 meses depois, ou seja, em outubro. Aqui está a distribuição por cota, 12 centavos, que sempre é essa aqui, né? Como eu falei, é um relógio. O valor patrimonial da cota, aqui ele está marcando R$10,07. Ali no status invest estava R$10,08, como eu falei, desdobrando. Tá uma diferença de 1 centavo, é muito diferente. Não vai fazer muita diferença naquele valor que eu passei para você de 1,03. O número de cotistas está basicamente o mesmo. Vamos para o relatório gerencial. Eu estou gostando porque a Suno estava trazendo um relatório que era direto no site e era muito ruim da gente visualizar. E agora, pelo menos, eles ajeitaram e agora estão trazendo em PDF, como a maioria dos fiagros fundo imobiliário faz, né? Resolveram deixar de desmodernizar, digamos assim, que estava moderno demais o deles e era chato. A gente é acostumado a ver todos os relatórios em PDF e o deles era todo diferente dos outros. A gente tinha que ficar clicando em link e aí abria umas coisas, umas imagens e era sempre pior de visualizar. Agora em PDF tá bem melhor. E uns dados mais do fundo, ele tá com 5 centavos em lucro acumulado por cota. A taxa de administração do fundo é 0,91, abaixo da maioria, que é 1, ou às vezes alguns até mais. Não tem taxa de performance. Já imaginou se tivesse uma taxa acima de 1 e tivesse taxa de performance, ele ia pagar um dividend yield mais baixo, né? Tem esse detalhe. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 302 milhões, como a gente já viu. Ele já fez umas 2 emissões, se eu não me engano. Como eu falei, ele iniciou as atividades em julho de 2022. Aí ele fala da Assembleia, que uma das decisões mais importantes foi fazer o split da cota, né? O desdobramento, que é mais conhecido. Cada cota era no valor de 100 e agora passou a ser no valor de 10 os quebrados, no caso, né? Então cada cota original originou novas 10 cotas. A pessoa tinha uma cota, recebeu mais 9 para completar as 10. Isso visa democratizar ainda mais o acesso ao investimento do nosso fundo, que poderá ser acessado por qualquer um investidor com R$10 apenas. Aí aqui ele fala, para fechar, no final do mês de julho, realizamos uma modificação em nosso portfólio, na nossa alocação tática, que ele praticamente não tem alocação tática, né? A alocação tática que ele tinha era esse CRI Bem Brasil, ou seja, não é um CRA, é um CRI. Então, crédito recebível imobiliário, em vez de ser crédito recebível do agronegócio, como a maioria dos fiagros tem, não tem CRI, tem CRA só. Ele tinha CRI da Bem Brasil, que era uma remuneração de IPCA mais 5,4. Atualmente, o IPCA está muito baixo, na faixa de 3,5. Isso aí dava 9% de yield anualizado. E aí eles trocaram para outro CRI, só que dessa primar com a remuneração de CDI mais 4,5, ou seja, bem melhor, provavelmente também mais arriscado, né? Porque isso aí equivale a 17,5%, basicamente, por aí, e saíram de um yield aí de 9% para um de 17%. É uma diferença muito grande, 17,5%. Essa realocação visa otimizar nosso caixa até a conclusão desse dual diligence
que vai trazer 2 imóveis rurais para a composição da carteira. Eu acho, pelo que eu estou entendendo aqui, isso aqui é só provisório, depois eles vão vender para pegar esses 2 imóveis rurais, ou seja, mais tijolo para a carteira, que é bom, né? Tem muita gente que gosta desse fundo exatamente porque ele tem tijolo na carteira, os outros fiagros não tem, só ele que tem, mas é muito pouco, como eu falei para vocês, 8% apenas. E a nossa equipe permanece ativa na avaliação de oportunidades para a integração futura no portfólio do SNAG. Resultado do fundo aqui no mês de julho, o resultado de caixa dele foi 4.423.000, o que dá 15 centavos por cota, ou seja, sobrou dinheiro, né, porque ele só distribui 12. 849 mil de reserva de lucros, que equivale a 3 centavos, exatamente porque eles pagaram 12, ficou com 3 em reserva. O portfólio está 90% em CRA, vinculado a revendas agrícolas lastreadas pela Boa Safra. Em outras palavras, o que é isso que eu venho sempre dizendo nos relatórios que eu venho analisando aqui do SNAG é o seguinte, é porque tem o nome da Boa Safra por detrás, a Boa Safra é como se fosse a responsável pela dívida, mas não é ela realmente quem paga a conta. Quem paga a conta são os parceiros da Boa Safra, que pegam as sementes, usam a semente da Boa Safra, que a Boa Safra produz sementes. Para quem não sabe, a Boa Safra também ela tem ação na bolsa, né? Soja 3. Então, esses parceiros que compram as sementes dele e plantam a semente deles é que trabalham aí por detrás da Boa Safra e são os responsáveis mesmo pelos pagamentos desse CRA aí gigantesco aí da Boa Safra, que é cerca de 90% do patrimônio líquido do fundo. São vários, é como o pessoal chama, pulverizado, né? São vários devedores que são responsáveis por esse CRA. Houve uma oscilação positiva da participação desse CRA, uma vez que foi realizada uma alteração na alocação tática do fundo, que vai ser explicada na análise da carteira. Com isso, a gestão consegue seguir seu patamar de distribuição usual de 12 centavos, que é o que a gente está vendo. Depois do split realizado no mês, que as cotas passaram a ser negociadas na base 10 ao invés da base 100, esses 12 centavos na prática são o que? Equivalem a 1,20 antes do split. Além da manutenção do patamar de distribuição, o fundo ainda deterá para o exercício do próximo mês 1.463.005 centavos por cota, ou seja, ele tem esse dinheiro aqui que ele pegou desse mês e mais algum dos meses anteriores, totalizando 5 centavos, compondo suas reservas. Com isso em mente, fornecemos alguns gráficos e tabelas demonstrativas do resultado apurado e da distribuição do fundo no mês de julho. Para apreciação, os dados foram posicionados ao lado de uma base de comparação considerada nos meses anteriores. Ou seja, ele vai mostrar para a gente essa distribuição de lucro e tudo mais baseado na base 10, e não mais na base 100, para não ficar confuso. E tá aqui para a gente ver, ó. Os dividendos anualizados, eu não gosto disso. Isso aqui, dividendo anualizado, eu acho melhor usar aquele do Status Invest, que ele pega, soma todos os dividendos e divide pelo valor da cota, para dar o dividendo anualizado mesmo real para mim. Esse aqui é um que ele pega do mês a mês, dependendo da base, e anualiza aqui, ele multiplica por 12 meses para ver quanto é que seria. E aqui ele mostra os valores pagos, ó, 6, 12, 12, 12, 12, 11, aqui os valores que a gente já viu lá no site do Status Invest. E aqui, pessoal, ele mostra o valor que tinha acumulado. Por exemplo, aqui não tinha nada acumulado, 1, 2, 2, aqui ele usou a reserva, acabou, ficou sem nada. Aí aqui reservou 3, perdeu 2, ficou só 1, aí subiu para 3 de novo, caiu para 2, subiu para 3 e agora para 5. Então essa aqui é a maior reserva de todos os tempos do fundo. Ou seja, é dessa forma que ele consegue estabilizar esses dividendos distribuídos. É quando precisa ele usa a reserva para manter os 12 centavos. Só quando não tem jeito mesmo que ele tem essa queda. Agora esse mês aqui, por exemplo, ele poderia, né, ter usado, ó, ele reservou dinheiro em vez de pagar os 12 centavos. Não sei por quê. Ele poderia ter ficado só com 2 de reserva e ter mantido 2. A mesma coisa aqui, né? Poderia ter mantido só 2 na reserva e ter pago 12. Não sei porque não quis fazer isso. Se tivesse, ele estaria 12 centavos todos os meses, desde o começo, com exceção desse primeiro mês aqui, né, que ele começou a distribuir. Aqui a gente tem a DRE do fundo, vamos focar só na DRE do mês de julho. Tá aqui 4.423.000, regime de caixa, como ele já falou. De juros recebidos da CRAs, 3.717.000. De renda de aluguéis, né, porque como eu falei, ele tem imóveis, 262.000. Aplicação do caixa dele, 55.000. E movimentações de ativos, venda de ativo no caso, né? Ganhou 389.000, deve ter sido aquela troca que ele fez da Bem Brasil pela Primato. Despesa 208.000, sendo 167.000 deve ser de taxa de administração, eu não falo, despesa do fundo, e mais 40.596 de não recorrentes
totalizando esses 208 mil, e as reservas ficaram 849 mil, e o resultado final foi 5 milhões e 65 mil, e não foi distribuído 1 milhão 465 mil, tá na reserva, foi distribuído 3 milhões e 600 mil, ó, sempre vê, ó, 3 milhões e 600 mil, 3 milhões e 600 mil, o que dá os 12 centavos por cota, né? Aqui ele mostra os dados da carteira, ele só tem 4 ativos, são 57 devedores no total, aí ele tem essas duas taxas aqui, nesses 4 ativos, ele tá misturando aqui, né, que ele tem CDI mais 3,03, bem baixa essa taxa, porque alguns fiagros a gente vê taxa de CDI mais 10, CDI mais 12, perigosas, que é só CDI mais 3, é uma bem mais tranquila, e IPCA mais 8, é coisa de fundo high grade, basicamente. Em julho houve aquela alteração que ele já falou, ele tá só repetindo aqui, alteração tática, foi vendida a posição da CRB em Brasil de 10 milhões, aqui ele tá dando os valores, né? E parte desses recursos, ou seja, 6 milhões, foram alocados no CRI primato, ou seja, por isso que ele ficou com dinheiro em caixa, né? Aquele dinheiro que a gente viu que sobrou foi exatamente daqui, porque ele vendeu um bem, uma CRI por 10 milhões e comprou um por 6, sobrou basicamente 4, né? Isso tá em caixa. Aí ele fala aquela história do CRI, era IPCA mais 5%, a gente já falou sobre isso, e agora pegou esse primato com CDI mais 4%. De IPCA mais 5 para CDI mais 4 é vantagem, mas aqui é mais perigoso, claro. Isso é uma alocação tática satisfatória dentro dos propósitos do SNAG. E a gente vê aqui como é a distribuição da carteira do fundo dos 4 ativos dele. Tá aqui o crédito pulverizado, que ele tem vários devedores, mas tá com carimbo aqui da Boa Safra. Esses dois imóveis aqui também são da Boa Safra. Por isso que a gente pode dizer que ele é muito exposto à Boa Safra. Mas na prática, Boa Safra só são esses dois imóveis aqui. Esses aqui estão no nome da Boa Safra, sem ser a Boa Safra a responsável principal. A gente vê aqui a CDI mais 3% apenas. Tá aqui o valor maior do fundo, 265 milhões. Praticamente 89% do patrimônio líquido do fundo é nisso aqui. E os dois imóveis, os dois são IPCA mais 8%, também taxa tranquila, né? De apenas 8% do total dos imóveis aqui do fundo. E o CRI primato, que tá estreando aqui no relatório, CDI mais 4%, apenas 6 milhões, apenas 2% da carteira do fundo. Aqui ele mostra a exposição geográfica do fundo, 7 estados na carteira, relativamente interessante, né? Mas não é tão bem distribuído, digamos assim, geograficamente. É muito centralizado aqui, né? Centro-Oeste e Sudeste. Aqui ele mostra a exposição por indexador, que basicamente a gente já tinha visto, 92% é CDI, que é aquele gigantesco que ele tem, e o da Primato, aquele CRA gigantesco que ele tem, que é em nome da Boa Safra sem ser da Boa Safra, e o da Primato, e tem mais esse aqui de IPCA, que são os dois imóveis, né? 8% apenas. Aí você vê que desse bolo grande aqui, a gente vê que são 38 devedores. Isso aqui é exposição por devedor. Nenhum devedor é uma exposição muito grande. Esse que está em grande aqui é o pulverizado, que se subdivide nesses aqui, que nenhum tem mais de 2%, ó. Menos de 2%, esses 38 aqui. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E você me diz agora, você tem SNAG na sua carteira? Você vai colocar o SNAG na sua carteira? Se não, qual outro fiagro que você tem na sua carteira? Me diga aqui nos comentários. E se você não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!